Noite, 19 horas, São Paulo, friozinho. Vamos deixar algumas pessoas entrarem pra gente falar um pouquinho de algo muito legal, né? Como sempre, a gente fala de coisas muito legais aqui no Instagram da Adventure Club. Inclusive, vale a pergunta, né? Se vocês seguem a Adventure com frequência, se vocês olham os nossos posts, né? Se vocês conseguem ver as nossas novidades, né? As nossas lives, os nossos grupos, as nossas criações, né? Porque a gente não fica parado aqui. Bom, meu som tá bom, espero. E vou esperar um pouquinho para as pessoas entrarem e vou falar um pouquinho do que a gente veio falar aqui hoje, né? Que é o continente africano. Mas antes disso, talvez você ainda não conheça a Adventure Club e não me conheça. Então, eu sou a Eliane Leite, sou a diretora aqui da Adventure Club. São poucos 26 a 27 anos de experiência no segmento de destinos de natureza. Então, nós não trabalhamos com outros destinos mais convencionais, né? Os mais comuns. Nós trabalhamos justamente com aquilo fora da caixinha, né? Fora da curva. Conheço diversos países, são cerca de 40 países, eu acho. Preciso voltar essa conta lá nos meus passaportes, viu? Quero saber vocês aí, vocês costumam viajar bastante? Coloca quantos países vocês conhecem aí pra gente saber. E quem aí já esteve no continente africano em algum país? Então escreve também, compartilha com a gente a sua experiência, vai ser muito bacana essa nossa conversa aqui hoje. E eu tenho um prazer muito grande, uma paixão muito grande pelo continente africano, né? Inclusive, falando sobre isso, uma informação que eu soube pouco tempo atrás e me deixou muito chocada foi que de 12 milhões de brasileiros que escolhem viajar para o exterior, né? Escolhe viajar para fora, apenas 1% escolhe o continente africano. Surpreendente, né? E aí a gente foi ver, normalmente são estereótipos que ainda existem na cabeça dos viajantes, de que a África é pobre, de que a África é só safari, né? De antigamente, né? Que a gente ainda não tinha tanta informação em relação ao continente africano, né? E eu friso bastante o continente africano porque é um continente, né? Às vezes a gente ouve, eu quero ir para a África. E normalmente essa pessoa tá dizendo pra gente África do Sul. Mas não é só isso, né? A África do Sul é um país do continente africano. E eu gosto muito de falar de uma experiência que eu tive, assim, as pessoas às vezes me perguntam, Eliane, de tantos países que você conhece, né? Qual foi a experiência que você mais gostou? É muito difícil falar isso, porque eu acho que cada viagem tem a sua experiência, cada lugar tem a sua história, cada lugar tem a sua cultura, a sua comida. Não tem como você viajar para um lugar sem que você volte diferente, né? Eu acho que a gente sempre volta diferente, e sempre muito melhor do que quando a gente foi. Mas eu gosto muito de relatar as experiências impactantes que eu tive no continente africano, né? Por exemplo, o trekking com gorila na Uganda e na Ruanda. Eu fiz 2 viagens diferentes, separadas, tá? Eu fiz primeiro a Ruanda, que é muito mais comum que a Uganda, né? Eu fiz a Ruanda, então a Ruanda já tem bastante tempo, acho que foi em 2014, 2013, por aí. E uma das experiências que eu mais gostei, eu não consigo mostrar uma foto ou um vídeo dessa viagem, porque eu tremia tanto durante essa desculpa que tá piscando aqui, eu tô tentando tirar. Mas eu tremia tanto quando eu vi a família dos gorilas ali que eu não consegui fazer foto ou vídeo, né? Eu parei pra sentir e pra curtir aquele momento. Então foi um momento único. E aí eu pude repetir esse momento quando eu visitei a Uganda. E aí eu fiz a Uganda depois de um tempo, junto com os amigos também, uns parceiros. Com certeza é um destino mais rústico que a Ruanda. A Ruanda tem mais estrutura. Mas eu gostei mais do trekking da Uganda. Depois, se vocês tiverem curiosidade para saber um pouco mais de detalhes e de extras aí sobre essas 2 experiências, eu posso contar para vocês. E aí a gente tem até junto, né, nessa live que eu vou trazer aqui comigo a minha parceiraça, Esther, óbvio, né, gente? Eu nunca venho sozinha, vocês sabem que eu sempre trago alguém muito especial para falar com a gente.
como missão, assim, eu acho que como trabalhando com turismo e trazendo isso para Adventure, e trazendo a novidade para Adventure, inclusive a gente tem clientes, por exemplo, como o Samuel, como o Carlos, que me permitem citar nomes aqui, para falar e para contar as experiências deles de viagem, né? O Carlos acabou de fazer Angola, Samuel acabou de fazer Moçambique, acabou de fazer Etiópia, eles fizeram Benin, eu vou para o Benin agora em novembro, nós temos o grupo do Benin saindo agora com a Esther também em novembro. Então são vários outros destinos do continente africano, no qual a gente tem experiência aqui na Adventure Club, né? Nossos parceiros lá de fora são muito competentes e nos trazem muita segurança, então a gente consegue trazer isso para dentro da Adventure e divulgar mais aqui no Brasil, né? Tão pouco conhecido. Então, o continente africano não é só a África do Sul, o continente africano não é só safari, o continente africano não é pobreza, né? Inclusive o Carlos fez Angola também há pouco tempo. Nós temos diversas experiências aí para compartilhar com vocês sobre esses clientes. Mas eu vou parar de falar, né? Porque para variar eu falo demais, como sempre. Gosto bastante de contar as minhas experiências de viagem. Então fico à disposição para todos vocês que quiserem saber. Mas agora eu vou falar quem é, né? Quer dizer, eu vou trazer a Esther para ela falar quem ela é, né? Então, para quem não conhece, a Esther é uma parceira nossa de muito tempo. A Esther é uma querida, super especialista, historiadora da Universidade de São Paulo, é especialista no setor de turismo e é também, como eu, uma grande apaixonada pelo continente africano, né? Então, a gente vai falar um pouquinho da história da África, a gente vai revelar uma surpresinha que a gente tem aí pra vocês no finalzinho da live. Prometo que não vai demorar, prometo que são coisas bem legais que você vai ficar sabendo. E aí eu vou convidar aqui a Esther para que ela entre com a gente e ela possa contar. Vamos ver. Esse foi a Esther. Olá, olá. Oiê! Oi, tudo bem? Encaixar agora, tudo bom, Estherzinha? Como vai? Tudo em ordem. Estão todos me vendo? Sim, Então, mas aí encaixou melhor. A Esther, diretamente do continente europeu para falar do continente africano, junto com uma pessoa do continente sul-americano, tá tudo em casa, né, Esther? Tá tudo em tudo casa em aqui, casa, tudo em casa. né? Preciso falar com vocês antes de virar abóbora, porque aqui já passa da meia-noite. É verdade. Então, olha só, gente, não vai demorar, que a Esther precisa recuperar suas energias para a gente trabalhar o nosso projeto. Então, a gente vai falar rapidinho. Antes disso, Estherzinha, antes de deixar você falar, assim como eu gosto de falar muito, né? A gente já fez vários projetos aqui juntas, né? Da Adventure já não é de agora, né? Então, a gente já tem projetos aí antes da pandemia que a gente já fez. E o último que a gente vem trabalhando, além desse do continente africano, é junto com os nossos grupos de Islândia. Então, vale muito a pena Isso. lembrar que nós temos as expedições da Islândia. Nós estamos na terceira expedição agora para novembro. Em toda expedição, a Esther faz uma aula também para contar um pouquinho da história da Islândia. Então, o que eu acredito, né, com isso é que os nossos clientes, os nossos viajantes, eles querem saber mais para onde eles estão indo. E eu tenho sentido esse aumento, sabe, Esther, das pessoas me perguntarem sobre a história dos lugares. As pessoas querem conhecer para onde elas estão indo, né? Então, acho isso fundamental. Você E sabe eu, que como... eu vejo isso acontecendo. Eu vejo que os clientes brasileiros eles começam a ficar mais especialistas. Eles sabem o que eles querem ver, eles sabem como é que eles podem ampliar a experiência da viagem conhecendo a história dos lugares. Sim, não, e é fundamental. O teu olhar muda, né? A sua Isso. expectativa para o lugar muda. Quando você chega no lugar que você sabe o porquê daquela estátua ali no meio da praça e quem é, você tem outra, né? Tudo muda. O seu olhar para aquele lugar muda e você volta realmente com muito mais conteúdo de quando você foi, né? Mas Tem muita antes coisa disso, que começa a fazer sentido depois que você ah, entende historicamente o motivo. sim, certeza. Mas quem é a Esther? Quem é a Esther? Quem é a Esther? Da onde saiu? Por que está aí? O que fazes? Me fala. Pode deixar você Então falar. vamos lá. A Esther era uma jovem de 18 anos que começou a trabalhar numa agência de turismo e nunca mais conseguiu sair do setor. Então, desde a minha adolescência, eu trabalho nesse setor. E aí, no meio do caminho, eu resolvi, quando que eu consegui abrir um espaço no meu tempo, eu resolvi
voltar a estudar e estudar minha outra paixão além do turismo, que é a história. Então eu fui para a USP, me graduei, e quando eu me graduei, para mim era muito claro que eu não ia fazer a vida acadêmica. Eu queria continuar no turismo, daí eu trouxe a história para o turismo, sempre assim, tentando oferecer um olhar completo da sua complexidade, mas sem aprofundar, porque eu sei que quando a gente viaja, a gente quer conhecer a história até um determinado ponto. Quem quer aprofundar normalmente vai fazer um curso de história, né? Então a minha preocupação sempre é de conseguir trazer a informação da história das coisas que são mais importantes e do que é o processo histórico, né? Que não é data, nomes, personagens, guerras, batalhas, não. A história são processos interessantíssimos e eu sou uma apaixonada pela história, então quando eu consigo juntar, colocar a história para quem está viajando, para mim é o deleite. Não, e fica leve, né? Eu que já participei de várias parcerias que nós fizemos, assim, é leve, é gostoso, é interessante, é engraçado, né? Dependendo do tema ali que você traz, sempre uma comédia, um quadrinho, uma coisa. Então você deixa leve a história e coisa que faz a gente gravar. A gente grava na memória aquela informação. Então isso é muito positivo, E gosto demais, você você sabe. sabe que foi muito legal a primeira aula, daqui a pouquinho a gente vai falar das aulas, mas a primeira aula que reclamaram que a aula acabou logo. Eu achei isso ótimo. Não, isso é ótimo, isso é ótimo. Ainda mais hoje em dia, né, que a gente só tem assim, eu tenho 15 minutos, aí eu tenho 10 minutos, aí eu tenho 20 minutos, aí a pessoa reclamar que foi curta, né, Esther? Pois Muito bom, é, isso é muito bom. muito bom. E aí, falando, né, uma frase que você me disse há um tempo atrás, que também me gravou como os 12 milhões de brasileiros que escolhem viajar para o exterior e 1% escolhe o continente americano. Tem uma frase que você me disse uma vez, que nos disse aqui na Adventure, que me deixou aqui também, que a história da África teve a África teve a sua história apagada. O que você pode me falar sobre isso? Então, na verdade, houve um movimento para apagar a existência do continente africano antes do período colonial, exatamente para atender interesses dos impérios coloniais. Então, assim, foi realmente apagada a existência de qualquer história, de qualquer cultura que aconteceu no local onde a humanidade nasceu. Quer dizer, é uma coisa maluca, absurda você pensar que a nossa origem, né, o berço do Homo sapiens sapiens, foi apagado. Então, tipo assim, não existiu. A gente pula do Homo sapiens sapiens para a colônia. E esse foi um dos grandes pontos que me fez querer estudar muito a África. Na verdade, eu não sei que momento que eu curti mais, se era no turismo que eu me apaixonei, ou foi na história da África que eu me apaixonei, ou foi nesse juntar, né, de entender, visitando esse espaço maravilhoso, entender que existe tanta coisa que a gente não aprende na escola e que merece ser recontado, merece ser trazido novamente à tona. E aí é sempre bom falar de história, né? Falar de geografia, falar dessas coisas que a gente não imagina, né, Steph? Porque eu acho que a gente não para pensar isso, né? Ah, saiu, acabou lá do homem sabe e veio pra colonização, né? E aí? E o que tem aqui nesse grande meio, né? O que a gente tem para aprender? E aí a gente volta também naquela história que os clientes têm gostado dessa ideia da gente colocar história nos nossos Uhum. roteiros, né? Colocar histórias ou encontros, que a gente começou isso lá antes da pandemia presencialmente, claro, mas a gente fez durante a pandemia bastante disso. Inclusive, Isso. começamos com a história do Brasil, né? Nós temos isso no nosso YouTube, que dá para vocês acompanharem. A gente fez um projeto de 3 encontros aí, contando um pouquinho. 3 ou 4, acho que foram Quatro. 4, né? Foram É, 4. foram Eram 4 quatro. roteiros que a gente imaginou a história dos roteiros. É. E aí é muito legal você saber que você está estudando aquilo, você está escutando sobre, e depois você viaja para o lugar e chegando lá você viu aquilo que você estudou, né? Para mim isso é fantástico. E aí, conversando com os amigos também, os clientes, eles perceberam essa demanda, gostam e perguntam. Então, a gente tem até a Virgínia, que eu acho que ela tem aqui com a gente, que dá para ver algumas pessoas entrando, assim. Porque eu não enxergo direito, tá, gente? Então, dá para ver mais ou menos. Tô com um problema de idade, de RG, sabe? Então, às vezes eu não enxergo ali, que a letra tá pequenininha, né? E aí, Esther, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi esse primeiro projeto que a gente criou aí do Jornadas Africanas, né?
Para quem não sabe, não acompanhou, e por isso eu trouxe a Esther aqui rapidinho para contar pra gente, e fazer essa breve introdução desse nosso projeto da Jornadas Africanas, é para a gente contar realmente um pouco dessa história que foi deixada de lado, que foi esquecida, que foi tirada nesse projeto dos encontros. E nós criamos, né, 13 encontros que foram... Não sei, você quer explicar, Esther, como foi aí? Eu, eu É, falo, eu falo. beleza. A gente montou, a gente dividiu um primeiro encontro para a gente falar exatamente desse processo. Por que que foi apagado essa história? Isso é uma decisão, né? Não é por acaso. Então, a partir do que se deu esse apagamento da história da África? Para depois, em seguida, a gente, aí sim, trazer qual foi a história dos primeiros impérios africanos da área oeste, né, da área ocidental da África, e a gente teve um terceiro encontro para falar da expansão dos povos bantus, né, que são de origem linguística banto, que saíram do oeste para o leste e para o sul, e que configuram um continente com mais de 3.000 grupos culturais diferentes. Então, esses foram os nossos primeiros 3 encontros, onde a gente contou como é que estava a África até o final do século XIX. Nossa, muito bom. E esses 13 encontros, o primeiro foi mais curtinho, lembra, Esther? Aí pediram para, né? Nossa, Pois mas eu acho é. mais longo. Aí os outros dois também. Então, para quem tem curiosidade em saber, esses encontros duram em cerca, né? Média 1 hora, né, Esther? 1h30, 1h15, 1h30, até porque depois a gente tem algumas perguntas, né, considerando o nosso tempo também de interação com as pessoas que estão assistindo, as dúvidas, as questões, as observações. Né? E aí, claro, a pedidos, nós tivemos, inclusive veio um grupo, Esther, se eu não me engano, agora não vou me lembrar, mas é um grupo de mulheres que nos perguntaram também sobre esse projeto, se a gente tem, se ia fazer mais, se ia fazer de novo, como elas poderiam para Olha mim que legal. queriam adquirir e tudo mais. Então a gente vai lançar agora a segunda temporada do Jornadas Africanas. Gente, é puro conhecimento, é puro estudo. A gente não tá vendendo nada para ganhar dinheiro aqui, não é nada disso. A gente está trazendo conhecimento, trazendo história, trazendo cultura, para que a gente enriqueça as nossas viagens. Nosso objetivo é fazer com que as pessoas saiam dos seus lugares, se mexam, conheçam as outras pessoas, cultura, comida, religião, música. Tudo isso faz a gente sair do nosso mundo aqui, né? E conhecer e ver como o mundo é tão grande, como tem tanta coisa pra gente conhecer. Então, essa é a ideia. E que esses nossos clientes, através da Adventure Club, possam ir com muito mais conteúdo para esses lugares, né? Até porque, né, sério, eu acho que quando a gente sai do nosso dia a dia, do nosso habitat, né? Uhum. Da nossa bolha, a gente tem que ir com o coração aberto, com o peito aberto, sabendo que a gente está indo para um outro lugar, outro cheiro, outra comida, outra cultura, outras pessoas, né? E respeitar isso. Né? Eles têm os seus E eu costumes. falo mais até, eu acho que às vezes a gente só se entende vendo o outro. Eu falo com uma experiência muito importante de quando eu saí para morar na Itália, por exemplo. Ah, Quando eu cheguei lá, que eu comecei a perceber, vocês estão fazendo isso desse jeito? A gente faz de outro jeito. E aí que eu me toquei que a gente fazia de outro jeito. Coisas que a gente faz e que a gente não sabe que está fazendo porque faz parte né, da nossa dinâmica. E quando você sai e viaja, às vezes você consegue entender a tua própria origem, como é que você faz as coisas, porque no momento em que você vê o diferente. Então, eu acho que assim, que viajar traz essa possibilidade até de autoconhecimento pela comparação com o diferente, que tem que ser, obviamente, como você disse, respeitado, entendido e às vezes copiado. Às vezes é, os outros encontram soluções melhores para os mesmos problemas. né? Não, é fantástico, sério. Eu acho que esses dias eu atendi uma cliente, você me lembrou agora falando das diferenças, e aí eu com um pouco de receio, ela já é uma senhora e ela quer fazer Indochina, assim, bem, um roteiro bem extenso, bem grande. E aí ela comentou comigo que ela queria fazer uma saída em grupo. E normalmente, quando são mais senhores, estão sozinhos, eles querem fazer em grupo de brasileiro. Aí eu procurei e falei, olha, não tem uma saída em grupo de brasileiro, a não ser a nossa saída de Indochina, que eu vou acompanhar, inclusive, em fevereiro, mas na data que a senhora quer, eu não tenho. Ela falou, não, eu não quero de brasileiro. Quero conhecer outras pessoas. Eu tenho um monte de amigo que eu falo 6 idiomas. Ela falou, de tanto Nossa, olha viajar, só.
E ela falou, de tanto viajar e conhecer pessoas de outros lugares do mundo, eu me comunico com eles até hoje. Então ela fala, eu Olha pra você. aprendi até melhor, não sei se os idiomas foram aprendidos nesses diálogos, mas enfim, treina e pratica, né? De certa forma. Então, esse processo, Claro. né, compartilhar, dividir, ampliar, multiplicar, enfim, tá junto, né? Ah, é muito bom isso, né, Esther? Às vezes dá a impressão que a nossa live deve ser de autoajuda, né? Que fica falando. Mas não é não, tá, gente? É que a gente é feliz, a gente trabalha com o que a gente ama, O que a gente gosta, é. faz. Sabe que às vezes as pessoas me perguntam qual é a tua idade? Quando eu digo, ninguém Qual é a tua acredita. idade? Eu digo é porque eu faço o que eu gosto. E quando você faz o que você gosta, você não envelhece, porque eu acho que envelhecer é mesmo um estado de espírito. É claro que o corpo está sempre me lembrando, o corpo não esquece de me dar dicas, mas eu acho que é um estado de espírito, e assim, eu nunca consegui sair do turismo, porque eu acho que viajar é como eu alimento, né? Eu alimento a minha mente, o meu coração, meu espírito. Acho que a viagem proporciona uma experiência tão Muito. profunda que em algumas vezes ela é mesmo reveladora. Não, isso eu tenho toda certeza, Estherzinha. Não tenho como negar, assim. É fantástico. Viajar são doses homeopáticas de melhorias contínuas na vida, sabe? Exato, Você vai, exato. você volta, você fala, ai, que delícia. Às vezes você não quer ir, né? Acontece com a gente que viaja bastante, trabalha com isso. Fala, eu não queria ir para esse lugar, não queria embarcar agora, eu tô com tanta coisa, não sei o que. Na hora que você entra no avião, você fala, o quê? Muda tudo. É mundo paralelo. É mundo paralelo. Você fala, o quê? Agora eu tô no meu mundo paralelo. Vou viver este momento presente. Isso é muito bom. Mas saindo desse momento autoajuda, né, gente? Hum. Além dos nossos grupos que nós lançamos essa semana, estou muito feliz com isso, né? Teremos várias coisas legais para o ano que vem. Inclusive, ainda a saída do Benin está aberta. A Esther vai acompanhar. Então, falando de continente africano, a gente Venham tem junto. com a Esther agora em novembro, roteirinho de no máximo dá 10 dias contando ida e volta, então uma programação muito legal. Imagina você fazer um roteiro para o Benin, no, né, continente africano, com uma historiadora. Não vou falar mais nada. E no preço maravilhoso, com a qualidade Adventure Club. Gente, sensacional. Mas vamos lá, Esther, para a gente fechar e deixar você dormir, deixar as pessoas também curtirem esse friozinho islândico, posso dizer assim, aqui em São Paulo. Eu já tô colocando as minhas roupas da Islândia aqui hoje, Esther. Tô de Opa! meia lamerino, aquecedor de pé, sabe? Já tá Eu nesse estou nível. colocando as minhas roupas baianas hoje. Sandália, short, biquíni, porque hoje foi o dia mais quente na Europa, na Alemanha do ano. Gente do céu, olha só, minha irmã também mora aí, tava falando que tá super quente. Não aí, mas Super quente. a gente vai lançar agora os 3 próximos encontros virtuais. É o encontro fechado com a Esther sobre essa jornada africana. De novo, gente, a gente não está vendendo curso, a gente não tem essa autoridade, a gente só faz isso por prazer e por, né, dedicação mesmo. Então, os próximos 3 encontros serão também sobre a jornada africana, o continente africano. E a Esther vai aprofundar um pouco mais o conteúdo, né? Sobre história, sobre as curiosidades, sobre religiões, talvez, né? Música. E aí a gente vai fazer isso agora nos dias 31 de agosto, 7 e 14 de setembro. São 3 sábados, a gente faz isso às 10 da manhã, que é horário do Brasil, não da Alemanha, tá? Né? Horário do Brasil, 10 da manhã. E aí a gente faz todo esse programa é ao vivo aqui com a Esther, então a gente tem todo um materialzinho que a Esther mostra, explica. Como ela disse, cerca de 1 hora e meia de De autoajuda da conversa. África. Vamos falar de autoajuda do continente africano. Não, mas sobre o continente africano. E, Esther, sem dar muito spoiler, o que a gente pode esperar dessa segunda temporada? Bom, o nosso primeiro encontro vai ser dolorido, né? Se não tem como não sofrer, a gente vai entender como é que esse continente foi tomado pelos impérios europeus e como é que eles se desvencilharam. Na verdade, o que a gente vai fazer, a gente vai conseguir entender as dificuldades que o continente africano tem hoje, entendendo como é que eles fizeram, né, esse processo de colonizar e descolonizar o continente africano. Depois a gente vai conversar sobre o único país que não foi colonizado e tem uma história enorme, uma história muito legal. E a gente vai ver essa história em dois encontros para poder fechar e entender a África hoje, entender por que os países africanos lidam com as dificuldades
né, entender a origem das dificuldades que esses países lidam até hoje. Então, esse é o nosso script. Um spoilerzinho, assim, do primeiro, né? Você falou só do primeiro. Foi bem resumidinho aí, para não dar muito spoiler. Pois é. Mas é assim, a sequência natural, né? De quem já acompanhou os primeiros 3 encontros, a gente chegou num estado que alguma coisa vai Vai acontecer. acontecer. Então, vai Vai acontecer. é. Bom, é o seguinte. A gente vai disponibilizar uma condição super especial para quem entrar até o dia 16 de agosto, essa sexta-feira, no nosso grupo exclusivo aqui, que vai ser pelo Zoom de novo, né? Esses 3 próximos, dia 31 de agosto, 7 e 14 de setembro, às 10 da manhã com a Esther. Cerca de 1h30 de uma aula, mas eu de novo repito, não é um curso, não tem certificação, não é nada disso, né? Só para a gente ter mais conhecimento, um encontro ali entre amigos, com uma profissional maravilhosa. E a É gente para vai aprofundar o entendimento para o turista. Exato, é pra gente falar assim, Né? quero desses 12 milhões de brasileiros que vão para fora, eu vou mudar isso e vou escolher o continente africano para visitar. Né? Então a gente vai vai disponibilizar então assim, uma condição especial para quem entrar até agora, dia 16, que é sexta-feira. Logo que acabar aqui a live, eu vou colocar um acesso para o link, um link na bio para vocês acessarem. Pode fazer inscrição por esse link sem nenhum problema, a gente recebe aqui e vai seguir com vocês. E aí você fala assim, tá bom, mas eu vou entrar na segunda temporada. E a primeira temporada? Então não se preocupe, porque a gente também fez uma condição especial para quem perdeu a primeira temporada, que ela está gravada. Nós vamos disponibilizar os 3 episódios para que você possa assistir antes, até se for o caso, né? Para chegar nessa segunda temporada já com o conteúdo da primeira temporada e não perder nada, tá bom? Eu vou colocar um link logo que terminar aqui. Dá só um tempinho, eu vou colocar um link aqui no Instagram da Adventure Club para vocês acessarem. Pode se inscrever por lá. Ou, não consegui, manda um direct pra gente que a gente responde, não tem problema nenhum, tá? E, de novo, não percam, porque é sensacional, a condição tá super especial e é uma aula praticamente, assim, de graça, né? Porque a gente tá falando aqui de uma pessoa com super conteúdo e onde a gente consegue isso, né, Estherzinha? Que mais que a gente tem para falar? Acho que é isso. Se tiver dificuldade, de novo, se tiver dificuldade para entrar, né? Que alguém perguntou aqui, eu já vou colocar. Acho que já tá, né? Olha, já Já tá o tá, link. tô vendo aqui que já tá na Já bio. tá na bio, mas de qualquer forma eu vou fazer mais um stories depois desse aqui, coloco lá para vocês de novo. Se não achou, não encontrou, não sei quem que é Bill, não sei quem é o Bill, manda aqui no direct que a gente responde, não tem tempo ruim, a gente resolve, tá bom? Estherzinha, quer falar alguma coisa para fechar? Eu quero desejar a todos uma boa noite, que é embaixo da coberta, que eu vou estar aqui do lado do ventilador. Exato. Mas é que vocês sabem que cada vez que eu revejo a aula antes de fazer, né, o encontro, eu estou sempre acrescentando mais um pouco, porque tem tanta coisa legal para contar. E aí eu fico esperando vocês virem, pelo menos experimentar um pouquinho do Sim. que é nosso projeto. Muito bom, Esther, obrigada, viu? Eu só tenho que agradecer e para seguir no projeto Live Motivacional, gratidão. Tá? Obrigada pela sua noite. Espero não ter demorado muito para te atrasar aí. Imagina, eu que agradeço de novo a oportunidade da gente estar fazendo esse trabalho juntas. Obrigada, Esther. Muito obrigada mesmo. E a todos, né, que estiveram aqui com a gente, eu vou deixar gravada também para acompanhar e vou colocar o link, enfim. O resto eu deixo com a gente que a gente resolve. Espero vocês. Obrigada, Esther. Um Beijo. beijo para todo mundo. Tchau. Tchau.